Autoridade Espiritual, por Stephen Cowing, capítulo 2, parte 4. Deus levanta autoridades. Poderíamos dizer que já que Deus tentou 2 vezes, seguramente isto lhe ensinaria uma lição. Mas ele não aprendeu esta lição. Graças a Deus. Ele ainda não desistiu, seu desejo de delegar autoridade ainda está ali. Ele nunca muda. Romanos 13 diz que não há autoridade, exceto de Deus, e as autoridades que existem são estabelecidas por Deus. E Ele ainda estabelece autoridades na terra. Nas nações existem reis, autoridades e governos. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel, capítulo 2 e versículo 21. E na canção de Maria, em Lucas, capítulo 1, ela disse: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Versículo 52. Deus ainda delega autoridade. Neste mundo, Ele estabelece reis e autoridades. Estes são os seus ministros. Eles são estabelecidos por Deus para servirem ao seu propósito. Eles devem servi-lo para o bem e não para o mal. Por isso, se você não quer temer as autoridades, faça o bem. Ele não estabeleceu autoridades apenas no governo e nas nações, mas em nosso lar, nossos pais. Mesmo na igreja, Deus estabelece autoridades delegadas, anciãos, aquele que Ele escolheu para representar sua autoridade. Deus ainda delega autoridade, Ele ama fazer isto. O que é autoridade delegada? Quando a autoridade de Deus é delegada, o que isto significa? Que aqueles que são autoridades delegadas devem representá-lo. É uma tremenda responsabilidade e no que diz respeito a Deus, para Ele delegar autoridade é um grande risco. Quanto a nós, ser autoridade delegada é uma grande e séria responsabilidade, porque devemos representar a Deus. O pecado de representação falsa é muito sério. Moisés serviu a Deus com toda a fidelidade, mas bem no final, seu espírito foi provocado e ele fez algo que nunca deveria ter feito. Ele bateu na rocha 2 vezes e disse: dou a vocês água, rebeldes. Ele representou falsamente a autoridade de Deus, usou mal a autoridade de Deus. Ele representou falsamente a Deus, porque os filhos de Israel disseram: é a isso que Deus se assemelha. Não, Deus não se assemelha a isto. Por esta razão não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Se soubermos o que é a autoridade delegada, não desejaremos receber delegação. Qualquer um que deseje ter a autoridade delegada de Deus está desqualificado para ser a autoridade delegada de Deus. Lembre-se disto. Existem 2 coisas que gostaríamos de considerar diante do Senhor neste assunto da autoridade delegada. Aqueles que são autoridade delegada, isto é, aqueles que estão em autoridade por Deus, e aqueles que estão sob a autoridade delegada de Deus. Quando Deus delega autoridade a uma pessoa, ela deve respeitar a Deus em qualquer coisa que faça. Sempre que esta autoridade está sendo exercida, ela tem de expressar Deus. Ela não deve expressar a ela mesma, mas sim a Deus. Sempre que ela não o expressa, isto é representação falsa e é um pecado sério aos olhos de Deus.